Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Parlamentares realizam sessão plenária. Vereadores aprovam em primeira discussão o projeto de controle e monitoramento de epidemias nas escolas do município do Rio. Comissão de Finanças promove audiência pública sobre orçamento da Secretaria Municipal de Educação para 2021. Aquarrio expõe animais resgatados em operação policial. Esses animais não poderão ser soltos na natureza. Nesse momento estão na quarentena do Aquarrio para em breve serem transferidos para os recintos de exposição. Não saia daí, a gente volta já. Eleitores do grupo de risco. O horário para aqueles que são integrantes do chamado grupo de risco deverá ser prioritariamente de 7 às 10 da manhã. Esses eleitores terão prioridade nesse horário. Isso não quer dizer que os outros não poderão votar nesse horário, né? Se, por exemplo, uma pessoa de idade é levada à sessão por um parente, por um filho, por alguém, um familiar mais jovem, essa pessoa não poderá votar? Não. Essa pessoa votará junto com o seu parente do grupo de risco, né? Então, essa prioridade é para que haja uma preferência para aquele que é do grupo de risco, mas os outros também poderão votar. A gente começa essa edição do Câmara Rio Notícias com as informações da sessão plenária desta terça-feira. Quem tem os detalhes é o repórter Renato Chapô. Os vereadores aprovaram em primeira discussão o projeto que cria o Programa de Controle e Monitoramento de Epidemias na Rede Municipal de Ensino no Rio. Os parlamentares destacaram a possibilidade de uma segunda onda do coronavírus no país a partir de março do ano que vem. E se as escolas estiverem preparadas, vão poder reagir melhor. Vereadores aprovam em primeira discussão o projeto de controle e monitoramento de epidemias nas escolas do município do Rio. Durante o debate, os parlamentares lembraram que existem mais de 1.300 escolas precisando de reparo e falta dinheiro para isso. O projeto saiu da ordem do dia e foi para a Comissão de Finanças, onde vai receber emendas. A sessão foi encerrada e uma nova foi convocada para a próxima quinta-feira, às 3 da tarde. Agora vamos falar sobre economia. Secretaria Municipal de Educação e Multirio mostraram seus orçamentos para o próximo ano. A iniciativa foi da Comissão de Finanças. A pasta tem o segundo maior orçamento, mas também apresenta o maior fluxo de despesas da Prefeitura. Segundo a secretária Thalma Suani, 86% do orçamento da secretaria é destinado a gastos com pessoal e obrigações decorrentes com pessoal, como, por exemplo, os previdenciários. Para a volta às aulas dos alunos da educação infantil da rede pública de ensino, antes da vacina contra a Covid-19, será necessário a realização de obras de adaptação dos prédios escolares que já se encontram em situações precárias. Em tempos de crise, o difícil é prever de onde sairá o dinheiro para a realização dessas reformas. Impedir a evasão escolar é uma meta da secretaria. As ações previstas para 2021, nós temos que ter muita sabedoria em tratá-las, porque a gente se encontra num quadro de queda de arrecadação, isso o Misael vai falar com mais propriedade para vocês, e restrição orçamentária, até mesmo por conta de toda a legislação. E nós vamos ter, para manter as escolas, um aumento nas nossas despesas no que diz respeito à adequação do espaço físico e também das tecnologias que nós vamos precisar, como também para atender aos protocolos sanitários, aquisição de equipamentos, reforma de lavatórios, materiais de higiene, numa compra contínua. Iniciativas como Escola Bilíngue, Sábado Carioca, Escolas de Lutas, Festival da Canção e a viabilização do acesso de alunos deficientes à escola foram destacados. Mesmo com tantos desafios pela frente, a previsão orçamentária para a educação em 2021 será de cerca de 7 bilhões de reais, 400 milhões a menos do que foi investido em educação pela Prefeitura do Rio no ano passado.
Projetos em parceria com a Multirio foram destacados durante a audiência pública. O presidente da Multirio fez um resumo das realizações de projetos da instituição para a educação. O curso de videoaulas sem complicação e a Escola Ponto Rio. Eu estou considerando aqui, em particular, esses dois, pelo simples fato de que foi num momento muito difícil em que estávamos todos assim, meio que atordoados, sem saber o que fazer, diante do quadro da pandemia. Então, a Secretaria de Educação e a Multirio sentaram, buscando alternativa, buscando um caminho, um norte. Nós fomos solicitados, procurados pela Rede Tec, a Rede Tecnologia do Rio de Janeiro, solicitando se nós poderíamos colaborar promovendo um curso de videoaulas para as universidades do Rio de Janeiro, e nós prontamente nos colocamos à disposição e, juntamente com a Secretaria de Educação, formamos, então, um trabalho conjunto, um curso, exatamente naquele momento em que estávamos todos assim atordoados, promovemos um curso que foi certificado pela Rede Tec, Então, vários professores, tanto das universidades quanto da própria Rede Municipal de Educação, participaram livremente desse curso, não havia nenhuma obrigatoriedade, mas foi muito interessante, porque a procura foi muito grande. E logo em seguida, assim que nós terminamos a primeira fase do curso, nós promovemos um segundo curso, mais específico ainda, para a Secretaria Municipal de Educação, para os professores, para a educação infantil, e foi muito proveitoso, foi uma coisa muito interessante, porque isso ajudou muitos professores naquele momento que não sabiam o que fazer. Nós mostramos aqui no Câmara Rio Notícias o retorno das aulas presenciais para os alunos do terceiro ano da rede pública do Estado. De acordo com a Secretaria do Estado de Educação, apenas 5% dos alunos retornaram às escolas. Eleições 2020, o Tribunal Regional Eleitoral divulgou que o eleitor que for grupo de risco vai ter horário preferencial para votar. Mais de 1 milhão de eleitores passou dos 60 anos. As urnas vão começar a funcionar mais cedo este ano. O horário de votação dessas eleições em tempos de pandemia foi ampliado em 1 hora. No dia 15 de novembro, data do primeiro turno do pleito municipal, pessoas com mais de 60 anos terão preferência para votar no período das 7 da manhã às 10. Somente no estado do Rio de Janeiro, 3.145.835 eleitores se encaixam nessa faixa etária, o que representa 25,6% do eleitorado. Desse total, mais de 1,5 milhão tem mais de 70 anos, quando o exercício do voto é facultativo. O horário especial foi estabelecido pela Justiça Eleitoral a partir de orientações de uma consultoria sanitária voltada à prevenção ao contágio do novo coronavírus. As pessoas mais jovens não estão impedidas de votar nas primeiras horas da manhã, mas devem preferencialmente se programar para ir às urnas depois das 10 para preservar aqueles que integram grupos de risco e evitar aglomeração. Outras medidas de segurança sanitária também deverão ser seguidas nos locais de votação, como o uso obrigatório de máscara e a proibição do consumo de alimentos. Ao entrar na sessão, o eleitor deverá mostrar o documento oficial com foto, esticando os braços em direção ao mesário, que verificará os dados de identificação à distância. Caso julgue necessário, o mesário poderá solicitar que o eleitor abaixe a máscara para reconhecimento facial. A Justiça Eleitoral também sugere que o eleitor leve de casa caneta para assinar o caderno de votação e que higienize as mãos com álcool em gel antes e depois de votar. E você vai assistir no próximo bloco. Aquarrio vai expor animais resgatados em operação policial. Documento necessário para o eleitor. Ele deverá levar o título de eleitor, se possível, e a sua carteira de identidade. A orientação que está sendo dada ao mesário é que o eleitor apresentará o seu documento à distância, uma distância de 1 metro do mesário. O mesário não vai manipular o documento, e ele vai, então,
conferir. Se tiver alguma dúvida, o mesário pode pedir para abaixar a máscara, para conferir a aparência física, e dali o eleitor vai assinar o bloco de votação. É importante que o eleitor leve a sua caneta. Se ele não levar a sua caneta, não há problema algum. A caneta vai ser higienizada e ele vai assinar com a caneta constante na sessão de votação. Mas se ele puder levar, é melhor, porque isso agiliza a votação e evita a formação de filas. De acordo com o Ministério da Economia, mais de 1.100.000 empresas foram abertas entre maio e agosto desse ano no país. Esse foi o período mais crítico da pandemia do novo coronavírus. Um dos motivos foi a necessidade dos empreendedores de se reinventar durante o isolamento social. A repórter Ingrid Bart conversou com Rafael Kiso. Ele é fundador e diretor de uma startup que criou um curso gratuito sobre como as empresas devem usar as redes sociais para vender e se comunicar com os clientes. Na entrevista de hoje vamos falar sobre um curso que ajuda pequenos empreendedores a venderem pelas redes sociais. E sobre esse assunto eu converso com Rafael Kiso, fundador e diretor de marketing da Bilabs, a startup que organizou o curso. Rafael, muito obrigada pela participação e eu gostaria de começar perguntando como surgiu a ideia de organizar esse curso. Esse curso, na verdade, é uma parceria entre a MLabs e a Atom, que se uniram pelo propósito de ajudar o pequeno negócio. O pequeno negócio brasileiro, né? Aquele microempreendedor individual, aquele pequeno negócio mesmo local, que se viu diante da quarentena da pandemia com a necessidade de ir para o digital, né? Então, muita gente não estava e se viu obrigada a fazer sua pequena transformação digital. Então, quando a gente se uniu com esse propósito de ajudar, a gente pensou em diversas formas, mas uma das principais foi desenvolver um curso gratuito para de verdade ajudar todos esses pequenos. Agora explica para a gente como vai ser esse curso. Quantas aulas, a duração, o conteúdo? O curso chama Venda Mais pelas redes sociais, que é para ajudar de fato a vender mais, né? Então, não é só falando sobre presença digital, mas sim ajudando a vender mais. São 16 aulas. O curso inteiro tem duração de 4 horas e ele foi todo estruturado para dar um passo a passo mesmo para o pequeno. Inclusive, a gente tem várias aulas extras, além dessas 16, que ajudam o pequeno a criar um perfil no Instagram, no Facebook, até mesmo no TikTok. Então, a gente também tem aulas extras bem básicas mesmo para todo mundo começar. Qual a importância desse curso para esses pequenos empreendedores? Na minha visão, é muito importante, porque muitos dos pequenos, quando começam a sua atividade em alguma rede social, eles acham que tudo é muito fácil, tudo é muito simples, né? E na prática, o que acontece? Eles passam a panfletar dentro das redes sociais. Escaneiam ali o seu flyer, seu folder, seu panfleto e colocam ali em formato de post nas redes. E não é bem por aí, não é isso que funciona, né? As plataformas de redes sociais, elas exigem muito mais diálogo, uma comunicação constante com os consumidores, até mesmo para transformar quem já é cliente em promotor da marca, usando o efeito de rede das próprias mídias sociais. Então, esse curso ele ensina muito esse pequeno a entender os fundamentos de marketing como um todo, não só de comunicação, mas pensando em produto, pensando em distribuição, pensando nos canais digitais, principalmente em como fazer relacionamento. E aí depois o próprio curso vai ensinando a parte de criação, a parte de vendas e principalmente no final como monitorar isso tudo, como analisar para ver o que está funcionando ou não, para poder arrumar a direção, né? Sempre no caminho certo. Agora, Rafael, é um mercado que tende a crescer. Com a pandemia, por exemplo, as vendas pela internet aumentaram consideravelmente, não é? Sem dúvida nenhuma, como eu coloquei, a transformação digital foi acelerada para todo mundo. E para os pequenos não foi diferente, né? Então, todo mundo se viu obrigado a passar, não só a ter presença digital, mas a vender também online. Então, muito antes da pandemia, todo mundo tinha uma presença tímida, muito focada em comunicação, em falar aquilo que sabe, aquilo que vende, mas não necessariamente vendendo por aquele canal, né? Então, vender por esse canal agora é uma obrigação, até porque, por conta da quarentena, virou, de fato, o novo normal. Procurar antes de mais nada, né, os produtos e os serviços online e tá todo mundo a um clique de distância. Então a concorrência inteira está muito mais rápida, né? E por isso da importância de se estar online também como e-commerce. Se você não tiver online, seu concorrente estará e provavelmente você vai perder mercado. Então é super importante estar lá e cresceu demais, assim. Agora falando de Black Friday,
A Black Friday tem uma estimativa de bater recorde em vendas, mesmo com toda a história da quarentena e pandemia, mas porque migrou tudo para online. Então, as compras esse ano serão muito mais online do que antes, né? Agora conta pra gente, quem tiver interessado, como se inscrever. É só acessar vendamais pelas redes sociais.com.br. Vendamais pelas redes sociais.com.br. Lá você já vai ter todas as instruções, é só clicar no botão se inscrever. É tudo facinho e gratuito. Tá ótimo, Rafael. Muito obrigada. Eu que agradeço, Ingrid. Um dos pontos turísticos da cidade, o bonde de Santa Teresa, vai circular com intervalos reduzidos. O transporte vai começar a operar a partir das 8 horas da manhã. A medida faz parte das ações de ajustes nas operações dos transportes. O bonde de Santa Teresa vai passar a circular com intervalos de meia hora, uma oferta ampliada. A operação é realizada entre Largo da Carioca, Dois Irmãos, a partir das 8 horas, de segunda a sexta-feira, e das 10 horas aos sábados, domingos e feriados. O intervalo de 1 hora só será mantido no horário das 11 às 13. O último embarque na estação Carioca ocorre às 15 horas e o encerramento da circulação às 16 horas. Vale ressaltar que os protocolos de segurança elaborados pela Secretaria de Saúde são seguidos rigorosamente. A lotação máxima permitida em cada bonde é de 16 passageiros, 50% da capacidade, e o uso de máscara de proteção obrigatório. A cidade se prepara para mais uma etapa de flexibilização das atividades econômicas. A Prefeitura vai liberar eventos em quadras de escolas de samba a partir de 1º de novembro. Apesar de ainda estar em um estágio de pandemia, a cidade se prepara para mais uma etapa de flexibilização. De acordo com o decreto publicado no Diário Oficial do município, o Comitê Científico da Prefeitura revisou a fase 6B, que é a que está em vigor desde o dia 1º de outubro. Em tese, estão liberados eventos em escolas de samba como ensaios, feijoadas e shows. Mas foram estabelecidas regras de ouro. Por exemplo, as quadras precisam ter cadeiras e mesas numeradas. É importante lembrar que essas mudanças não estão relacionadas com a realização do carnaval do ano que vem, que continua ainda sem data definida. De acordo com o Comitê Científico, a atual fase de flexibilização não aumentou os indicadores da Covid-19. Mesmo assim, o comitê demonstrou preocupação com o aumento de pessoas nas praias e sem máscara, desrespeitando o decreto municipal. O decreto também estabelece o fim da restrição de horário de bares e restaurantes, que hoje só podem funcionar até 1 hora da manhã. Segundo o comitê científico, essa redução de horário tem favorecido o comércio ilegal, a desordem urbana e o grande acúmulo de lixo. O Aquarrio recebeu centenas de animais marinhos que foram resgatados em uma operação policial na região dos lagos. São tubarões, tartarugas, cavalos marinhos que estavam armazenados em caixas d'água. Muitos deles não sobreviveram. Após passar por um período de quarentena, esses animais serão expostos no Aquarrio. A repórter Luciana Cabizieri conversou com o biólogo Rafael Franco, que é gerente técnico do aquário. Depois de uma ação da polícia contra o tráfico de animais marinhos que resgatou cerca de 1.000 espécies de peixes raros, os animais foram recepcionados pelo Aquarrio, passaram por uma quarentena e agora vão para a exposição. Sobre esse assunto eu converso com o biólogo Rafael Franco, gerente técnico do Aquarrio. O Aquarrio está participando de uma campanha contra o tráfico de animais. Como é que está funcionando aí essa parceria? Eu que agradeço a participação. Na verdade, o Aquarrio está contribuindo, né, como um empreendimento técnico para dar o suporte na captura e no transporte desses animais. Então, é uma atividade, né, desenvolvida pela Polícia Civil, coordenada pela Polícia Civil, junto com as polícias ambientais e outros órgãos ambientais. E o Aquarrio entra com conhecimento técnico para auxiliar na identificação das espécies que são ameaçadas, que são proibidas ou não, e principalmente na logística de transporte desses animais para que eles possam ser trazidos até o Aquarrio. E o que acontece com esses animais que estão aí, Rafael? Inicialmente, eles são mantidos no nosso setor chamado de quarentena, que é um setor onde todos os animais precisam passar
porque eles acabam vindo com muitos patógenos, parasitas e tudo mais, então lá eles são medicados, são tratados, recebem os primeiros cuidados ideais antes de serem mandados para os recintos de exposição. Infelizmente, esses animais que foram apreendidos, a gente está falando de algo em torno de 40 espécies diferentes e cerca de 1.000 animais, infelizmente todos eles estavam sendo mantidos em contato com outros animais de outros países. E aí, por conta disso, acabou ocorrendo uma contaminação entre micro-organismos que habitam, né, essas espécies. Então, se a gente devolver para o ambiente natural esses peixes, esses corais que foram apreendidos, corre o risco da gente introduzir no mar brasileiro algum patógeno, alguma doença oriunda de outros países. Então, por conta disso, esses animais não poderão ser soltos na natureza. Nesse momento, estão na quarentena do Aquarrio para, em breve, serem transferidos para os recintos de exposição. E quando isso tem um prazo, mais ou menos, um planejamento, aí eles são expostos, colocados em exposição aos poucos, dependendo das condições em que eles se encontram? Exatamente. Isso varia de acordo com a espécie, se é um peixe, se é uma estrela do mar, se é um coral. Então, temos todos os protocolos médicos veterinários que fazem essa avaliação e, a partir daí, a gente determina qual é o tempo que esse animal vai ser mantido na quarentena antes de ser levado para o recinto de exposição. No geral, varia entre 20 a 40 dias que esse animal fica na quarentena, sendo tratado, sendo medicado, antes de descer para os recintos. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigado pela companhia.